se preocupa com coisas periféricas e não se preocupa, não dá foco na coisa. Eu vou mais além. Eu acho que é complicado. Com essa situação atual, o papel do Estado vai ser repensado. Mas aí que tá, eu não sei se no Brasil vai. No Brasil eu não sei, exatamente. Esse é meu receio, entendeu? Estruturais severos, você acha que vai, Rafael? Eu não sei, eu de verdade, eu gostaria que fosse. Para mim, essa discussão é a mesma que nós tivemos em 2016. O legado olímpico. Porque Barcelona era não sei o quê. E o Brasil, tá lá. Você vai na Arena da Barra, tá lá, abandonado, sem licença, sem alvará da prefeitura, sem alvará do Corpo de Bombeiro. Assim, esquece. Releituras, processos de aprendizagem. Isso não funciona no Brasil. O Brasil é pão e circo, acabou. O brasileiro quer voltar à normalidade, o brasileiro quer a cerveja no final do dia, ou o entretenimento dele no final do dia. E vida que segue. Essa releitura do Brasil, do povo brasileiro em relação ao papel dele no Estado. Não tem. Isso esquece aqui. O que eu acho que, de uma forma geral, o mundo precisaria fazer essa reflexão. Os líderes, de uma forma geral. E quando eu falo essa reflexão, o que mais me incomoda nisso tudo é que nenhum país hoje cobrou ou vai cobrar medidas drásticas da China. A China parece aquele perna de pau, dono da bola, que ninguém quer que jogue, mas ele é o dono da bola. Então, se não tiver ele, não tem o jogo. A dependência econômica e política do mundo em relação à China é o que me preocupa. Porque, para além de qualquer teoria da conspiração, nós vivemos a terceira ou quarta crise de pandemia mundial por conta da China. H1N1 foi medidas sanitárias. MERS é de camelo. MERS foi de camelo. SARS foi naquela região, mas H1N1 foi SARS foi lá, o coronavírus foi lá. Tem outras duas. Tem um documentário que fala disso. Um pouco que aquilo que os especialistas falam que estudam desde 2007. Existe sim uma situação com referência à China, porque são muitas pessoas. Eles acabam por ter maior contato com espécies, não é? Em virtude de alimentação e por uma outra razão, até por conta da densidade demográfica na China, e isso faz com que exista essa possibilidade. Mas, por exemplo, a MERS, que é no Oriente Médio, vem de camelos. Já se foi pedido também para que eles parassem com o comércio que a MERS, o índice de letalidade é 30%, e até hoje não pararam e não vão parar. No Brasil, você tem a febre amarela, que estava restrita a determinados locais, e hoje você já vacina o Brasil inteiro, ainda bem que é vacina, já vacina o Brasil inteiro para a febre amarela, porque você tem macacos que transmitem a doença em Nova Friburgo, na mata. Então, assim, não é um problema exclusivo da China. Ok? Assim, é uma questão que, claro, preciso ser olhado. Não, mas eu acho que é uma questão que precisa ser olhada. É que as últimas... O tempo todo tem que ser olhado, mas não é É que as últimas 3 pandemias... Eu não tô... Vamos lá, eu não tô apontando que todo tipo de situação que nós estamos vivendo ou vamos viver é culpa exclusiva da China. Sim. Mas se as medidas tivessem sido tomadas lá atrás, a gente não estaria vivendo isso que nós estamos vivendo. Então, o que eu não gosto nesse momento é do discurso de colocar a China... Estaria vivendo em outra situação. Mas não, é que o discurso não pode... E a pandemia, essa não é a pior. É que o discurso... Outros cenários dizem isso, que essa não é a pior pandemia que poderá vir. É que o discurso... Não, em termos de pandemia, exatamente, em termos de pandemia, não é a pior. Não é uma questão de se, é só de quando vai ter a próxima. Então, é básico. A pandemia, ela vai surgir. Só que o que me impressiona no nosso discurso é que a gente não consegue... Hoje se fala em lockdown. Por que em dezembro a China não falou em lockdown? Quando o próprio cientista alertou isso. Bom, aí você tem a OMS. Eu falo apenas daquilo que sei. E apenas posso reproduzir aquilo que algum especialista tenha dito sobre o assunto. O que os especialistas falam sobre o assunto é que a resposta da China foi muito rápida e que nenhum outro país haveria essa resposta tão rápida. A OMS tem uma... Isso. A OMS deu uma declaração
eu não lembro se foi em janeiro ou se foi em dezembro, dizendo o seguinte: não, olha, fechar países, fechar aeroportos, traz grandes prejuízos econômicos. A gente está falando de que pode ter reverberações preconceituosas no fechamento, isolamento de países. A OMS, cara. Mas Taiwan fez isso. A gente não precisaria estar vivendo. Mas a gente não precisaria estar vivendo isso. Nenhum país democrático consegue fazer o que a China fez, que é colocar todo mundo absolutamente em lockdown. E eu acho quando fez, sinceramente, quando fez, foi tardio. O que me preocupa agora na Europa, por exemplo, é o que passou agora na Hungria, que se deu plenos poderes absolutos ao presidente da Hungria para que ele governe por decreto. Nós vivemos em estados democráticos, portanto, temos as nossas liberdades individuais, que em Portugal, algumas delas estão cerceadas. Por isso que quando da instalação do estado de emergência aqui, que foi uma resposta para evitar problemas judiciais futuros, para dar legitimidade ao governo de fazer determinadas situações, uma das preocupações era, mas o estado de emergência, nós não teremos mais nossas liberdades individuais. Por quê? Porque vivemos em estados democráticos. A China não é um estado democrático. Deixa eu só pegar esse gancho que a Maveli colocou, que saindo um pouco dessa questão, um pouquinho da questão, mas assim, é interessante. Por exemplo, essa questão da decisão do presidente aqui, junto com a sua equipe de governo, sobre essa questão do estado de emergência. Ele passa da legalidade aos atos de quem está abaixo. E é interessante quando você compara com o Brasil, especificamente, que justamente por não ter essa decisão daqui do presidente, acaba que fica uma coisa totalmente diferente do, por exemplo, essas brigas que tem do governo, o governo do Rio, o Witzel decide uma coisa. Aí um estado de inconstitucionalidade. Sim. Aqui foi interessante porque, assim, vamos evitar isso? Então vamos, legalizar, vamos declarar o estado de emergência nacional e cada região, cada conselho, cada governo vai resolver da forma que acha que seja prudente. Por exemplo, se eu não me engano, foi OVAR fechou tudo. Fechou tudo. Não, ninguém entra, ninguém sai. Tem outras regiões que não. Então é interessante ver essa questão jurídica também. Deixa eu só pontuar mais uma coisa. Uma coisa que eu estou muito curioso para ver, porque seria um órgão, para mim, que deveria ser muito atuante nessa situação, era a ONU. E assim, ok, tem lá a OMS, não sei quem atuando. Mas, cara, você não vê falar da ONU. E quando a gente fala que isso é uma crise mundial, a ONU seria um órgão competente para estar se manifestando muito mais do que se manifesta, que eu quero dizer. Não que ela esteja parada, que esteja calada, mas é um órgão que está lá paradão na dela. Eu acho que, por exemplo, de novo, na questão da propriedade intelectual, tem o órgão que controla isso, poderia flexibilizar essa questão para a criação da vacina. A gente recentemente viu a briga entre os Estados Unidos e a Alemanha com briga de patente. Enfim, é também uma questão de se olhar e de se notar. Voltando aqui numa questão de um ponto sobre o que vocês estavam conversando do brasileiro, e o brasileiro não ter essa questão de olhar para o governo, a minha pesquisa ainda não está pronta, mas eu estou rodando um questionário, e por acaso a maioria que responde que acessaria uma rede social do governo, a maioria é brasileiro. Ou seja, ele quer que o governo participe de alguma forma, mas ao mesmo tempo tem um contraponto que ele também não quer que o governo se meta na vida dele. Enfim, é só para colocar a provocação, porque atrás comentaram sobre a questão do brasileiro também quer cerveja e pizza no final do dia, mas é interessante porque ele também quer muito essa participação do Estado na vida dele, mas ao mesmo tempo não aceita. Não sei porquê, ainda estou pesquisando, estou tentando entender essa questão do indivíduo. Talvez seja histórico, né? Talvez seja, sei lá, é o que eu digo, as experiências pessoais, elas interferem no seu julgamento.
Experiências pessoais interferem no julgamento, e a experiência pessoal, digo, a experiência do Brasil como país em si, interfere no julgamento que tem. Sem dúvida, são anos e anos numa mesma vertente de governo, que inicialmente disse que ia trabalhar para determinadas situações, chegou-se ao final desses governos com uma crise econômica enorme, da qual o Brasil ainda não se recuperou, né? Ainda não se recuperou, vide aí as últimas notícias de PIB e as discussões se há existência de PIB privado ou PIB público, mas a questão é que o PIB foi menor do que se esperava. Você tem um aumento de desemprego agora, já em janeiro, em fevereiro, no Brasil sendo divulgado, ainda que os dados tenham sido fechados, mas há quem fale que houve aumento no desemprego já em janeiro e fevereiro, portanto, assim, é uma situação mais difícil de ser equacionada, porque a população em si já estava dividida antes, e ela vai se manter dividida, né? Na verdade, assim, e sem nenhuma racionalidade, é de acordo com o lado que ela entende que é melhor para ela nesse momento. Então, a gente sempre fala que questões econômicas, elas interferem na percepção, inclusive, da própria democracia. Se eu tenho problemas econômicos, eles acabam por interferir na sua percepção sobre se aquilo é bom ou é ruim. Não é? Não é de hoje que a gente escuta no Brasil pessoas louvando, por exemplo, a ditadura militar. Porque é um saudosismo do passado? Não, para mim isso é reflexo de uma crise econômica que pega as pessoas de uma maneira severa e que faz com que elas imaginem que um passado, seja ele ruim ou bom, era melhor do que o hoje. Isso interfere na sua percepção democrática. Então, essa é a grande questão, né? E aí entra tudo nesse bolo, né? Esses dias agora o ministro Barroso impediu a propaganda do governo, já mandou sobre o Brasil não pode parar, e isso também respinga no próprio judiciário, porque o judiciário no Brasil ele é instado a falar sobre tudo. Ele fala sobre tudo. Vamos lá. Maravilha, agora jogou uma bola no ar. Vou aproveitar aqui para a gente sair um pouco do corona, do vírus, e falar do nosso judiciário. O que vocês acharam daquela coisa do home office TJ Ceará? É fake ou não é? Isso é uma decisão do Toffoli. Então não acabando com esse auxílio. Auxílio home office. Auxílio home office. Vocês viram quanto era? Eu não vi qual era o valor. Viu qual era o valor? 15%. É um adicional de 15%. 15%. Em média, ganham aí uns 40, 60, é um bom valor. Aí você vê o seguinte, tem como alguém pensar em esperança? Não tem como você falar para mim que a decisão econômica do governo é dar R$600 para as pessoas e a gente vai ficar feliz com isso? Esquece. Eu tenho amigo... Se no final do dia os juízes querem ver o dele, que dirá o trabalhador ali da esquina que vai vender pipoca e não tem para onde vender mais. Exatamente. Não, e ainda deixa a pergunta aqui no ar, né? São os juízes que vão receber, mas não são eles que vão trabalhar. É isso. Já não trabalha há muito tempo. Alguns já estão no home office há muito tempo. Cara. Não tem sentido isso, cara. Não tem sentido. É porque, assim, não tem para onde ir. Mas, do contrário, se a crise fosse só no Brasil, os caras já estavam... Há muito tempo, não há dúvida. Infelizmente. Esse é o Brasil. Não tem que esperar nada diferente. E você gasta milhões e milhões e milhões de reais para montar toda uma estrutura eletrônica do... Espera só um instantinho. A bateria do PC vai acabar. Bem, enquanto a Maville corrige ali, deixa eu falar um negócio. Eu estava vendo um documentário sobre aquele, como é que é, social credit, alguma coisa, que tem na China, que é uma questão de controle social, né? No Brasil seria interessante, porque você imagina o seguinte, os juízes, essa galera que trabalha, iam ser controlados por um sistema de câmera, né? Eles iam ter que dar cara em algum momento, né, cara? Então, assim, acho que seria bacana isso.
Eles achariam um jeito de burlar, não se preocupe. Pô, não tem, cara. Eu tava vendo um documentário. Já burlaram por tudo que é lado, cara. Eles burlam o próprio sistema que eles estão criando. Quer dizer, há quanto tempo o TJ investe em trabalho remoto? Não, mas quanto tempo os caras iam ter que ser filmados, entendeu? Eles iam ter que ser filmados dentro do tribunal, alguma coisa. Dentro do tribunal. Aí eu queria ver, porque aí o cara só ganha se ele for filmado. Não, isso daí nunca vai passar. Eu sou a favor disso, estou apoiando esse sistema de controle chinês. Eu acho que vai ser funcional no Brasil. Não vai acabar com os funcionários fantasmas, cara. Olha que bacana. Tipo, funcionário trabalhou, não trabalhou. Apareceu na câmera aqui? Não, então não ganha, porra. Quem dera, Ali. Não sou tão esperançoso. Seria fácil, né? Seria muito fácil, mas acho que não. Acho mesmo que não. E a gente reclama do Estado chinês, cara. Os caras têm algumas soluções boas. Pessoal, eu tenho já deram 9 horas, né? Eu acho que tem aqui gente com compromisso. No Brasil, aqui já são sei lá que horas. Bem, primeiro programa, retorno de temporada, não tinha como não ser em torno desse tema tão latente que é o corona e seus impactos. Acho que a gente ainda tinha mais coisa para falar, mas a gente deixa para a próxima. E é isso aí. Valeu, obrigado.